Bitcoin morreu, o Bitcoin acabou, né? É o fim do Bitcoin. Quantas vezes você já escutou isso, né? Por incrível que pareça, a mídia gosta de decretar o fim do Bitcoin, né? Por que será, né? Porque as grandes mídias, né? As centralizações ali de poder gostam de decretar o fim do Bitcoin. Por que será, né? A todo momento eles te fazem, te indicam, te incentivam a vender o seu Bitcoin, né? Por quê? Porque isso acontece, né? É uma grande dúvida, mas a gente pode aqui estar falando aqui para você que é novato no mundo cripto principalmente, né? Que isso é mais do que normal, tá? Faz sentido. Faz muito sentido. Pode ficar tranquilo, sempre que você ouvir que o Bitcoin morreu, é um bom sinal de você estar investindo ainda mais, né? Parece contraditório, mas é exatamente isso. Quem tá mais tempo no mercado vai te falar, tá? O melhor momento de entrar no Bitcoin, entrar no mercado cripto, começar a estudar criptomoeda, não é quando todo mundo tá falando sobre criptomoeda, quando aquele seu amigo do trabalho não tem nada a ver, no semblante do cara você percebe que ele não tá atualizado em investimento nenhum, e o cara tá te falando na moedinha de cachorro, na moedinha de sapo ali que ele tá investindo. Não faz sentido nenhum. Esse é o momento de você cair fora, tá? Não, ele tem toda a razão. É o momento que esses grandes influenciadores estão falando de Bitcoin, estão falando de criptomoeda, né? Tá na boca dessa galera aí que só na skin ali você já percebe que esse cara não entende ou não tá habituado ali a consumir qualquer tipo de conteúdo sobre o mercado cripto, né? E realmente não é um investidor que tem uma base muito forte no mercado cripto. Mas aqueles que estão há mais tempo no mercado sabem que, cara, quando o Bitcoin está nesses cenários em péssima previsão, né? Em um cenário catastrófico, esse é o momento de você manter a calma, tá? Porque, novamente falando, né? Os parâmetros do Bitcoin nada mudou ali, né? A análise que você fez sobre o Bitcoin não mudou, né? O Bitcoin continua sendo um ativo descentralizado, independente do valor. Ele continua mantendo a sua escassez de 21 milhões de unidades que serão mineradas. Nada, nenhum parâmetro do Bitcoin mudou. Ou seja, é o mesmo ativo, só a percepção das pessoas do mercado, que é absolutamente normal, mudam a cada segundo, a cada notícia, e isso é uma coisa que é cíclica, né? O mercado, a natureza seguem tendências, seguem. Fazendo tudo essa introdução aqui, toda essa introdução, tá? A gente vai seguir para algumas vezes que a mídia realmente decretou, tá? Que o Bitcoin morreu e você era um otário por ter investido nessa criptomoeda, tá? A primeira vez, em 2011, o Bitcoin caiu mais de 90% do seu valor, né? Aí todo mundo chamou de bolha, de golpe, né? Se lembrar bem, o Bitcoin lançado ali, o primeiro hot paper lá em 2008, mas de verdade mesmo, lá em 2009, já em 2011, estourou uma bolha, né? E as pessoas já começaram a chamar que tudo era golpe, né? Mas o Bitcoin recuperou seu valor, tá? Pelo contrário, né? Foi contra a lógica de todo mundo. Ele aumentou ainda mais, né? Quem me dera ter comprado Bitcoin lá em 2011. E lá em 2013, novamente, o Bitcoin explodiu, tá? Saiu de 100 dólares para 1000 dólares. E adivinha, logo depois caiu de novo. Mais manchete de o fim do Bitcoin, né? Mas toda a queda estava plantando a próxima alta, né? A gente já vai aos poucos observar, né, que segue uma tendência, né? Quando você vê o Bitcoin batendo marcos históricos assim, né? Marcas fora da curva, né? Você deve apertar o cinto de segurança porque vai ter uma correção em algum momento, né? Lá em 2017, a grande euforia novamente tomou conta, né?
Em 2017 foi o ano que o mundo inteiro ouviu falar de Bitcoin. Ele chegou a quase 20 mil dólares, né? A gente vê lá em 2013, o Bitcoin bateu 1.000 dólares, teve uma queda gigantesca, uma correção, né? Saiu de 100 dólares para 1.000 dólares. Muita gente já ficou milionário nessa alta aqui, né? E quando teve a correção, muitas pessoas largou mão, né? Porque achou realmente que era o fim. Mas já em 2017, de 1.000 dólares, já subiu para 20 mil dólares, né? E quem segurou isso daí ficou ainda mais rico. Alguns, como Daniel Fraga, né? Se a gente for aqui fazer uma lógica, né? Que o Daniel Fraga não vendeu seus bitcoins, o cara tá bilionário, né? E tudo isso só com esse crescimento que o Bitcoin demonstrou, né, de 1.000 dólares a 20 mil dólares, e ainda subiu ainda mais, como a gente sabe, né? E todo mundo entrou no Bitcoin lá em 2017, né? Motorista, vizinho, primo, todo mundo falava de Bitcoin. Depois, obviamente, veio o crash, a correção, né? E o Bitcoin se corrigiu, toda aquela euforia tomou conta, preço do Bitcoin lá em cima, todo mundo falando de Bitcoin, veio a correção, todo mundo saiu fora, né? Muita gente perde dinheiro assim, só entra quando todo mundo tá falando do Bitcoin, né? Lá em 2018, aí sim que as pessoas acharam que caiu de vez, né? Acabou de vez o Bitcoin. O Bitcoin teve uma correção novamente muito alta, né? A gente viu que as últimas tinham sido de 90%, né? Agora caiu 80% lá em 2018, né? E a mídia, obviamente, declarou que o Bitcoin tinha acabado. Dessa vez não voltava mais, né? E um spoiler, né? Como a gente sabe, o Bitcoin voltou, né? Não teve essa de ficar naquele mesmo preço ainda, pelo contrário, né? O Bitcoin subiu ainda mais. Em 2020, a crise global, né? Como a gente sabe, teve a pandemia, né? Lá em 2020, como caos mundial, o Bitcoin despencou também, né? Como várias ações de empresas gigantescas, a economia global num todo, né? Despencou e o Bitcoin caiu junto, né? E todo mundo, a mídia em si, declarou que talvez o Bitcoin não passasse daquilo, né? Seria uma prova muito grande para o Bitcoin, né? Passar daquilo ali, conseguir vencer uma pandemia, né? Uma crise global realmente, né? Mas dessa vez algo mudou. Governos começaram a imprimir sem parar. Talvez o que muitas pessoas achou que seria o fim realmente do Bitcoin. Por favor, me ajuda. Já em 2021, instituições ali, empresas começaram a adotar o Bitcoin, né? Saiu daquele grupo nichado de pessoas, de hackers ali, de nerds, né? Que só escutavam Bitcoin. Depois pessoas mais do mainstream começaram a ver Bitcoin, a entender, a estudar sobre o Bitcoin. Depois empresas começaram a adquirir o Bitcoin, né? Empresas começaram a comprar Bitcoin, fundos bilionários, o preço explodiu novamente, né? Chegando a 60 mil dólares, né? Lá em 2021. E claro, logo depois, crash novamente, correção, Bitcoin caiu de novo. Em 2022, o caos das criptos, né? Por favor, me ajuda. Quebras de empresas, escândalos, o mercado entrou em pânico, a mídia fez o que sempre faz, declarou que o Bitcoin ia morrer novamente, né? E dessa vez ia ser a última, definitiva, que o Bitcoin ia morrer, né? Daquilo ali, o Bitcoin não ia passar. Mas a realidade é que ninguém te conta, né? Mas a realidade é que ninguém te conta. Agora presta atenção nisso, né? Toda vez que dizem realmente que o Bitcoin morreu, é exatamente quando você deve estar acumulando mais Bitcoin. E quando os fracos saem, realmente é na onde que o dinheiro aparece, né? As grandes oportunidades aparecem, né? O Bitcoin já foi declarado morto mais de 400 vezes aí, tá? Todo ano o Bitcoin é declarado morto em algum momento, né? E ainda assim continua vivo, mais forte,
mais escasso e mais relevante, né? Países agora estão adotando o Bitcoin, né? A gente já viu El Salvador, tá vendo agora a adoção do Trump, nos Estados Unidos também, né? A Argentina tá dando indícios que vai também adquirir Bitcoin.